E aí, pessoal? Se hoje você usa a internet, joga na Steam Deck ou até assiste Netflix, saiba que tem um gigante silencioso por trás de tudo isso. Um sistema operacional que nasceu antes de muita gente que está me assistindo e que há 30 anos é sinônimo de estabilidade e liberdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na saga do Debian Linux, o alicerce do mundo open source. Prepara o café, abre o terminal e vem comigo. Tudo começa em 16 de agosto de 1993. Um jovem estudante de ciência da computação chamado Ian Murdoch manda uma mensagem para uma lista de e-mails. O assunto? Anúncio iminente de uma nova release de Linux. Ele estava cansado de outras distribuições, como a popular Excelsior, que era cheia de bugs e difícil de manter. O Ian tinha uma visão diferente: criar um sistema operacional a partir do zero. Aberto, construído de forma colaborativa e, acima de tudo, com um rigor de qualidade que ninguém tinha visto antes. Nascia ali, naquele e-mail, o Debian Linux Release. Ele não estava sozinho nessa. A ideia era criar uma comunidade, um esforço conjunto de voluntários do mundo todo. Imagina a cena, no começo dos anos 90, com a internet discada, fazendo aquele barulhinho, um bando de nerds se juntando online para construir um sistema operacional inteiro, de graça por puro idealismo. Era revolucionário! E Ian não era só um gênio da programação, ele era um visionário que entendeu o poder da colaboração muito antes de virar moda. E por que esse nome, Debian? Muita gente acha que é um acrônimo super técnico, mas a história é bem mais fofa. O nome é a junção do nome da então namorada dele, Debra Lynn, com o seu próprio. Ian. Debra, Ian. Debian. Simples assim. Na época, a comunidade Linux era pequena e muito unida. A notícia de um novo projeto, com uma filosofia tão forte, foi recebida com uma mistura de curiosidade e um pouco de ceticismo. Será que um modelo voluntário daria certo? Será que conseguiriam competir com as distribuições comerciais que já estavam surgindo? Mal sabiam eles que estavam testemunhando o nascimento de um projeto que mudaria o curso da tecnologia para sempre. A simplicidade e o significado pessoal do nome já davam a dica. O Debian seria um projeto com alma, feito por pessoas e para pessoas. E essa essência humana é o que o mantém forte até hoje. Décadas depois daquele primeiro anúncio, os anos 90 foram a infância do Debian. Foi uma década de crescimento lento, mas extremamente sólido. Era um trabalho de formiguinha, pacote por pacote. A primeira versão oficial, a 0.91, saiu em 1994 e já mostrava a que veio. Com um sistema de gerenciamento de pacotes primitivo, o precursor do nosso amado DPKG. Logo depois, em 1996, veio a primeira versão estável de verdade, a 11, com o codinome Buzz. Sim, todos os codinomes das versões do Debian são personagens de Toy Story, uma tradição que continua até hoje. Em seguida vieram a 12 Hex e a 13 BIOS. Rodar Debian num computador 486, naquela época, era uma experiência. Tudo no modo texto, compilando kernel na unha. Era a definição de hands-on. Mas era essa dificuldade que formava a base de uma comunidade técnica extremamente competente. Cada bug corrigido, cada pacote adicionado, era uma vitória. Foi nesse período que o Debian forjou sua reputação de ser rock solid, ou seja, estável como uma rocha. Uma reputação que carrega com orgulho até os dias de hoje. Era a base sendo construída, tijolo por tijolo. Com a chegada do novo milênio, o Debian entrou na sua era de ouro. A comunidade amadureceu e precisou se organizar. Em 1997, foi criado o Contrato Social do Debian, um documento que é a constituição do projeto. Ele estabelece os compromissos do Debian com a comunidade de software livre, incluindo a promessa de que o sistema sempre será 100% livre. Junto com ele, veio a DFSG, as diretrizes Debian de software livre, que definem exatamente o que é considerado livre no universo Debian. É um padrão tão rigoroso que virou referência para todo o movimento open source. Foi nessa época também que surgiu a figura do DPL, ou Debian Project Leader, o líder do projeto eleito democraticamente pela comunidade. E o impacto do Debian começou a transbordar. Em 2004, um empresário sul-africano chamado Mark Shuttleworth usou o Debian como base para criar uma nova distro, focada em ser mais amigável para desktops. O nome: Ubuntu! Sim,
a distro Linux mais popular do mundo, nasceu de uma costela do Debian. E não foi só ela. Kinopix, Linux Mint e inúmeras outras beberam da mesma fonte, consolidando o Debian não só como um sistema, mas como uma plataforma universal. Mas nem tudo foram flores. Como toda grande família, o Debian também teve suas crises. A mais famosa, sem dúvida, foi a guerra do Init System, que explodiu por volta de 2014. O debate era sobre qual sistema de inicialização usar por padrão. O tradicional Sysvinit ou o moderno e controverso Systemd. A discussão foi tão intensa, tão técnica e tão passional que quase rachou o projeto ao meio. Foram meses de debates acalorados em listas de e-mail, com desenvolvedores defendendo seus pontos de vista com unhas e dentes. A comunidade se dividiu. No fim, o Systemd foi o escolhido, mas a um custo alto. Vários desenvolvedores importantes deixaram o projeto, e até mesmo o DPL da época renunciou em meio à polêmica. Foi um momento de teste para a governança e a resiliência do Debian. Muita gente previu o fim do projeto, mas, como sempre, a comunidade se reergueu. Foi doloroso, mas mostrou que o Debian era capaz de tomar decisões difíceis e seguir em frente, mesmo que isso significasse desagradar uma parte de seus membros. A guerra passou e o Debian continuou, mais uma vez provando sua incrível capacidade de sobreviver e se adaptar. Chegamos à era moderna! Depois de superar suas crises, o Debian continuou sua marcha incansável. As versões se sucederam com a regularidade de um relógio suíço. Debian 10 Buster, Debian 11 Buzzy e, mais recentemente, o Debian 12 Bookworm. Cada lançamento trazendo milhares de pacotes novos e atualizados. Mais suporte a hardware e refinamentos que mantêm o sistema relevante e poderoso. Uma das mudanças mais significativas recentemente foi a decisão de incluir firmwares não livres na imagem de instalação oficial. Uma concessão pragmática para facilitar a vida de usuários com hardware moderno, como placas Wi-Fi. Em 2023, o projeto celebrou seus 30 anos de existência. 3 décadas. Hoje, o repositório do Debian conta com mais de 64 mil pacotes de software, um dos maiores acervos do mundo. É um ecossistema gigantesco, mantido por milhares de voluntários, que continua a ser a escolha padrão para servidores, desenvolvedores e entusiastas que buscam, acima de tudo, estabilidade e controle. Então, depois de 30 anos, por que o Debian ainda importa tanto? Porque ele é o alicerce invisível de boa parte do mundo digital que a gente conhece. Quando você maratona uma série na Netflix, os servidores que te entregam esse conteúdo provavelmente rodam Debian. Quando você faz uma busca no Google, há uma boa chance de ter Debian envolvido na infraestrutura. A NASA usa Debian em estações de trabalho e em sistemas de controle de missões espaciais. E a Valve escolheu o Debian como base para o sistema operacional da Steam Deck. O Esteamos. Ele está em roteadores, em sistemas embarcados, em data centers gigantescos e em desktops de desenvolvedores. A filosofia de estabilidade, liberdade e construção comunitária que Ian Murdoch imaginou lá em 1993. Não só sobreviveu, como provou ser o modelo mais resiliente e confiável de todos. O Debian não é sobre hype, não é sobre a última moda, é sobre fazer a coisa ser tal de forma consistente. Por décadas, é a prova de que a colaboração e o idealismo podem sim construir o futuro. São 30 anos de estabilidade e a contagem continua. Obrigada por assistir a essa jornada pela história do Debian. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!